Amém. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 4, diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu a Senhor Jeová: Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, também para edificares e para plantares. Amém. Irmãos, eu não me importo de pregar, como já dissemos, 500 vezes sobre João 3,16. Eu não me importo de pregar 500 vezes ou 1000 vezes sobre o mesmo texto. Não me importo, porque eu me contento em ser um servo. Amém? Eu não quero título de doutor em divindade, não quero esse título porque eu sei que o de servo é maior. Eu não quero título de teólogo. Eu abro a minha boca e ensino o que Deus põe no meu coração e acabou a história. Se isso é teologia ou não, isso não é problema meu. Amém? O que me importa é obedecer ao meu Senhor. Isso eu quero ser, servo, porque eu sei que aos servos será dito: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Mas aos teólogos poderá ser dito: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o texto de Jeremias, mais uma vez, se nos apresenta, pela misericórdia de Deus, ministério, chamado. Você tem um na sua vida? Se você ainda não o viu evidenciado, você quer vê-lo? Você anseia por isso? Claro. Todo crente normal, em crescimento, ele vislumbra estar servindo ao seu Senhor. Se ele não tem a visão de servir a Cristo, ele está com o crescimento atrofiado, a mente ainda não foi liberta. Porque Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 5, verso 14 e o 15, diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esta é a filosofia da minha vida. Deus, que tem os olhos como chama de fogo, sabe. Se não for para servir Jesus Cristo, nada mais me interessa. Nem o amor pelo meu filho me faz querer viver nessa terra, se não for para servir Jesus Cristo. Então, a Escritura apresenta esse texto maravilhoso de Jeremias. Há um chamado nas nossas vidas. E quando que esse chamado foi projetado? Exatamente como de Jeremias. Antes que te formasse no ventre, antes que fosses concebido na madre. O que é isso? É a onisciência de Deus demonstrando que para todo ser humano que nasce, ele tem um propósito glorioso de servi-lo. Mas o diabo entra na história e os homens permitem o diabo entrar, e aí o projeto de Deus fica de lado até que a pessoa se arrependa, se converta. E aí o diabo leva uns para ser pai de santo, leva outros para serem padre, leva outras para serem freira. Enfim, abominações e atrocidades vão acontecendo. Por quê? Porque Jesus diz em João 10 que o diabo veio para roubar o projeto de Deus na sua vida, matar
a sua fé, a sua esperança e destruir, acabar contigo de vez. Ele quer roubar, ele está aí para isso. Ele foi precipitado e ele veio para se vingar de todos os projetos de Deus. E o maior projeto de Deus de todos os tempos é você. Você é o maior projeto de Deus. Foi por você que Jesus Cristo morreu na cruz. Porque você é o maior projeto de Deus. Por você, Deus deu o máximo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o seu Filho unigênito. Então, há um projeto de Deus para a sua vida, mas esse projeto foi desviado. Foi desviado da minha, foi desviado da sua. Graças a Deus, nós encontramos uma placa escrita, retorno. E até aqui nos ajudou o Senhor. Mas andamos em caminhos errantes, tortuosos, batemos cabeça em tudo que foi canto, até que encontramos o lugar mais glorioso de inclinar a nossa fronte nos pés do Senhor Jesus. Então, Jeremias tem um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado. O meu chamado não para aqui, não. Deus tem projetos lá na frente. Se eu não deixar que o diabo ou o dinheiro me desvie, Deus tem outras coisas para a minha vida. Claro que Ele tem outras coisas para a minha vida. Deus tem um chamado na sua vida, projetos, ideais, tem. Se você não deixar que o diabo entre na história da sua vida, se você não der brechas para ele, muitas coisas gloriosas revelar-se-ão na sua vida, que quando você olhar para trás, você vai dizer o quê? Quem diria? Quem diria que a minha vida poderia ser o que é? Quem diria que Deus pudesse fazer da minha vida o que tem feito? É o que você vai dizer, porque há um chamado de Deus na sua vida. Mas esse chamado, irmão, ele só acontece dentro da vontade de Deus. Não adianta você querer dizer para Deus o que você vai fazer para agradá-lo. Não! Eu sempre dou esse grito, não! Não adianta, o meu coração sincero, bonzinho, as minhas boas ações não vão agradar a Deus. Deus traçou as suas regras para que eu o agrade. Deus só será agradado se eu me curvar às suas regras, à sua lei. Não adianta, eu vou fazer isso, o A, B, C ou D, para a glória de Deus. Não vai não, irmão. Deus te mandou fazer? Não, então você está fazendo por conta própria a sua loucura. Ele não vai aceitar a tua oferta. Ele só aceita a tua oferta quando ela está embrulhada da maneira que Ele quer que esteja embrulhada. Ele só aceita a tua oferta quando Ele te pede aquilo, quando você oferece aquilo que Ele te pediu. Aí Ele aceita. Senão se torna sacrifício de tolo, mas é sacrifício. E a Bíblia diz que tem muita gente oferecendo sacrifício de tolo. Então você tem que se enquadrar nas regras de Deus. E o que é um chamado ministerial, como nós vemos aqui na vida de Jeremias? Vamos ver também depois em Isaías capítulo 6, o chamado ministerial. Vamos ver com Ezequiel. E uma particularidade nós vemos nesse chamado ministerial de todos os homens: Moisés, Elias, Eliseu e tantos outros. Elias o chamado ministerial dele é complicado identificar o princípio, porque ele tipifica o próprio Deus, tem mistérios. Mas a gente vê, houve na vida de todos esses homens o quê? Uma revelação pessoal. Olha o verso 4 que nós lemos. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Veio a quem? Veio a mim. A palavra veio a mim. Aonde que Deus fala? Deus fala de muitas maneiras, usa visões, revelações, sonhos proféticos, Deus fala, mas se há um chamado na sua vida, Deus tem que falar contigo. Não adianta, se Deus não falou contigo, não adianta Ele falar com o mundo inteiro, porque o que é um chamado ministerial? Chamado ministerial é a unção, é a capacitação,
é a testificação do Espírito Santo, é o abrir da sua mente, é o abrir dos seus horizontes. Quem tem um chamado ministerial enxerga mais que os outros. Pastor tem visão de pastor, ovelha tem visão de ovelha, ninguém vai mudar isso. Amém. Não adianta querer mudar isso. Às vezes tem uns jovens que vêm aí visitar a igreja e querem me questionar os pontos doutrinários. Eu rio deles, é o meu momento de divertimento. Na posição que eu estou, eu vou dar ouvidos a quem é ovelha? Jamais, meu irmão. Se eu prosperar nesse lugar, é porque eu obedeci a Deus. E se eu cair, é porque eu desobedeci a Deus, mas eu não dou ouvidos a ninguém. Acredita no que eu estou te dizendo. Eu não ouço pai, não ouço mãe, não ouço filho, eu não ouço ninguém, irmão. Sabe o que é ninguém? Ninguém influencia nesse púlpito. Só Deus. Se eu estou de pé, é porque eu tenho sido obediente a Deus. Se amanhã eu cair, é porque eu fui rebelde. Mas eu jamais terei ninguém para culpar pelos meus erros ou pela minha queda, porque eu não ouço ninguém. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Acabou a história. Ministério é isso, irmão. É revelação pessoal. Você vai ver todos esses profetas que eu já citei e todo mais. Por exemplo, Gideão. Gideão teve um chamado ministerial. Foi lá, face a face, manifestou-se o anjo do Senhor a Gideão e disse: vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas como que o Senhor é comigo? Olha tudo o que está acontecendo. Eu sou o menor na casa do meu pai, o meu milheiro é o menor em Israel, em Manassés. Como que o Senhor é comigo? Vai na tua força, porquanto eu serei contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Eu serei contigo. Quem é aquele que pode falar com tanta autoridade? É o próprio Jesus se manifestando para ele. Ministério é Deus se manifestando a você. O pastor falou que eu vou ser consagrado no final do ano. Manda o teu pastor estudar a Bíblia, passear, procurar o que fazer, ler revista em quadrinho. Ele não conhece Bíblia, ele não conhece o que é a revelação do Espírito Santo. Ele não sabe quem é Deus. O pastor vai me ungir a bispo, é mesmo? Vai me ungir a não sei o quê, porque ele é maior que você para te ungir? Se ele te unge é porque ele é maior que você. Mas o Cristo que nós cultuamos neste lugar, ele coloca todos nós iguaizinhos na parede e diz assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O sangue derramado por um é o sangue derramado por todos. O nosso valor é todo igualzinho diante de Deus. As nossas posições são diferentes. Mas eu nunca vi homem com capacidade ou com permissão de Deus de ungir outro homem. Não, mas Pedro cometeu aquele erro absurdo. É só examinar a escritura que vai ver que Pedro cometeu um dos piores erros da vida dele. Eu nunca vi se escolher um obreiro da seara de Jesus lançando sorte. Eu nunca vi isso. Mas isso é um estudo para outro detalhe, desde que ele fique registrado no nosso parêntese. Então, meu irmão, há um chamado de Deus nas nossas vidas. E que chamado? Quando nós examinamos lá o verso 10, olha, ponho-te neste dia o quê? Sobre as... Você entende o que é um chamado ministerial? Você está acima de todos os reinos, meu irmão. Você está acima de tudo e de todos. O teu Deus te faz promessa de 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. A terra treme, os mares rugem, se perturbem, as nações se esbravejam, mas o Senhor é Deus na tua vida e acabou a história. Você está acima das nações. Não inventaram arma para te matar, não inventaram forca para o teu pescoço, não inventaram cadeira para acabar contigo. Você vai chegar ao final enquanto você não declarar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto você não declara isso, ninguém lança a mão de você. É assim que a Escritura nos mostra na vida de todos os homens. Então, ele
te pôs sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar com raiz e tudo, irmão. Ele pôs para derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. O chamado é completo. Nessa vida, meu irmão, nessa caminhada, nesse chamado ministerial que existe na sua vida, você tem que começar certo. Se você começar errado, irmão, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tem muita gente começando errado. No começo da minha caminhada, jovem, subindo o morro, pregando, estudando Bíblia, porque se tem uma coisa que logo no primeiro dia da minha conversão me fez apaixonar, foi a Bíblia. Eu entrei para a igreja, no dia seguinte eu fui ali na Central do Brasil e comprei uma Bíblia. A mais barata, comprei dentro das minhas condições, mas o valor dela era o mesmo das mais caras. Eu descobri isso depois. Aquela Bíblia mais baratinha que eu comprei, o valor dela era o mesmíssimo das mais caras. Porque eu descobri a fórmula de entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com meu Deus. E Ele é quem revela. Para Ele não importa o preço da Bíblia, importa o preço do sangue. Então, comendo Bíblia, logo estávamos por aí fazendo a obra, Deus abrindo portas, e aquilo até me assustava, essa é a verdade. E vinha vou te consagrar isso, vou te consagrar aquilo. Eu passava em algum outro lugar, você já é pastor? Eu dizia, não, eu sou servo de Deus, apenas isso. Não, nós vamos te consagrar. Eu falei, a mim não. Chegou um ponto que estávamos ajudando num trabalho, e o pastor naquele lugar falou assim, olha, vou chamar um homem que tem influência na mídia para ele consagrar a gente. Eu falei, consagra ele você, a mim não. Que ele consagre você, a mim não. Aquilo que Jesus me mandar fazer, isto eu farei. É assim que você pensa, irmão? Comece certo. Quer ser servo? Só existe uma maneira de você ser servo. É obedecendo o que Deus te fala. Nós glorificamos a Deus porque Ele sempre coloca diante de nós uma placa escrita retorno. Para muitos que têm cometido erros terríveis, têm visto seus anos serem roubados, seus ministérios serem tragados, desviados. Mas essa placa chamada retorno é a grande glória de Deus nas nossas vidas. Por isso já foi dito desde o começo. João Batista vem e diz, arrependei-vos, é o retorno. Aí vem Jesus e confirma, arrependei-vos, é o retorno. É a glória de Deus nas nossas vidas. Quando cometemos os nossos erros, se reconhecermos, e foi dito algo aqui que me fez estremecer, os degraus. O que são os degraus? É você ter uma caminhada certa. E como foi dito, quando você está num degrau que olha para trás, não existe mais degrau. Se você voltar num degrau pelo qual você já passou, isso significa queda. Os degraus, o que são eles? Para que você alcance o ministério. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai te apertar. Deus vai te polir, porque para Ele você é diamante precioso. Ele vai aparar as suas arestas. Enquanto você não estiver realmente, meu irmão, lapidado, brilhante, você não tem um ministério. Você está em processo. Claro que esse processo para. Não, esse processo não para nunca. Nós é que fazemos ele parar. Mas o projeto de Deus nas nossas vidas não para. Enquanto estamos nessa terra, Ele está contando conosco poderosamente. Comece certo. Primeiro passo que você tem que dar, meu irmão, é examinar a Escritura, porque você cuida ter nela a vida eterna. Se você quer servir a Cristo, como é que você pode servir a Cristo sem ter conhecimento da palavra dele? Atos 1:8 diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas. Quem testemunha, testemunha de quê? Se não for da palavra, vai testemunhar de quê?
Vai sair por aí testemunhando que Jesus te curou? Existe na Bíblia um testemunho maior que o teu, de um homem ressuscitado com 4 dias de morto. Isso não é o bastante para converter as pessoas. Existe na Bíblia um testemunho de que Jesus parou um enterro na cidade de Naim, fez um defunto, filho de uma mulher, levantar daquele caixão, e nem isso não está fazendo ninguém se converter por isso. Quando souberam que Lázaro tinha sido ressuscitado com 4 dias de morto, os homens projetaram matar Jesus e matar Lázaro. Aquilo não foi fonte de conversão. Ou seja, milagre não é fonte de conversão para ninguém, porque conversão é aos conceitos e princípios do Evangelho. Quem se converte à doutrina de Jesus Cristo. Portanto, você foi chamado para dar testemunho de quê? Da doutrina de Cristo, dos conceitos do Evangelho, dos projetos de Deus para a humanidade, para a vida de cada um individualmente. Por isso, você quer receber a virtude do Espírito Santo? Para quê? Só se for para ser testemunha. Mas como é que você vai receber a virtude do Espírito Santo se você não tem condição de testemunhar? Você precisa ter o conhecimento, aí Deus derramará sobre você a virtude do Espírito Santo para que você seja testemunha. A promessa, quando Jesus faz em Atos 1:8, Lucas 24:49, foi para aqueles que tinham recebido durante 3 anos a sua doutrina. Ele ressuscitou e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas isso foi dito para quem? Para aqueles que já haviam recebido a sua palavra, a sua doutrina. Depois ele diz: aí então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Comece certo, irmão. Comece com o projeto de Deus na sua vida, não com o projeto dos homens. Tem projeto de homens na sua vida? Risca eles hoje. Pede para Deus cancelar os projetos dos homens e edificar o projeto dele na sua vida. Há um chamado na sua vida, mas você não foi chamado para pregar o que os homens querem que você pregue. Paulo diz que se cuidasse ainda agradar os homens, não seria servo de Cristo. Você não foi chamado para agradar os homens. Não é esse o chamado de Deus na sua vida. Jesus Cristo não morreu na cruz, não derramou o seu sangue para agora você ser um bonzinho para os homens. Jesus não foi bonzinho para ninguém. Lê Mateus 23 que você vai ver. Lê ele dizendo para os homens: hipócritas, por que me tentais? Vê ele entrando naquele templo e descendo o chicote, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de salteadores. Ele não agradou, ele não estava preocupado em agradar. Existe um chamado de Deus na sua vida? Você está agradando a todo mundo? Então não tem chamado nenhum, irmão. Não se iluda. Pai, eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou. Amém? Porquanto eu não sou deste mundo e eles também não são. Irmão, teus amigos, teus irmãos são aqueles que também são remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Esta é a igreja, um povo unido no mesmo sangue, submisso ao mesmo pastor. Degraus é o que você precisa entender, conhecer. O chamado ministerial na sua vida, ele acontece e ele se desenvolve. O que eu prego hoje não é o que eu pregava no começo da minha conversão. Longe disso. O que eu prego hoje não é o que eu pregava há 7 anos atrás. Longe disso. O que eu prego hoje não é o que eu pregava há 3 meses atrás. Porque recentemente a dispensação do nosso ministério mudou. O que acontece com o chamado ministerial? Ele toma novos rumos, novas direções, ele tem um crescimento. Quando Deus vê que pode contar contigo em alguma coisa, ele te apresenta um novo degrau.
E tem mais, quando você põe os pés nesse degrau que Deus te apresenta, você não tem o direito de voltar atrás. Eu conheci alguns crentes que voltaram atrás, crentes de igreja tradicional, igreja batista tradicional, igreja metodista tradicional, igreja presbiteriana, que eu acho que são todas tradicionais, inclusive muitos pastores maçons, né? Ele pode ser maçom, pastor ele não é. O que mais tem por aí em certas denominações é isso, pastor maçom, né? E o povo vê aquilo tudo e continua congregando lá. Não sabe que na maçonaria o próprio Satanás é adorado. É uma coisa impressionante. Então eu conheci muitos crentes tradicionais. O que é o crente tradicional? Deixa eu explicar. O crente tradicional é aquele que diz assim: Jesus não cura mais, porque hoje existem os médicos. Não existe falar língua estranha, isso é coisa da cabeça das pessoas. Possessão demoníaca não existe mais. Quando alguém passa mal lá dentro da igreja, eles pegam, dão água com açúcar, diz que a pessoa está querendo aparecer. É assim que eles fazem. Isso é o crente tradicional. Então ele vai, ele conhece a obra de renovação. Ele vê demônios sendo expulsos, ele vê enfermos sendo curados, ele vê paralítico andar, ele vê o câncer ser banido, ele vê o dom de línguas, ele vê a profecia, ele até recebe alguns sonhos proféticos, mas depois ele diz: não, eu vou continuar quietinho lá na minha igreja. O que aconteceu com ele? Ele voltou atrás, ele retornou um degrau do qual Deus já o tinha tirado. Acabou a vida dele. Nunca mais ele vai ser nada para a glória de Deus. Tem coisas, meu irmão, que Deus não aceita o seu não. Quando Ele te revela algo novo, você tem que caminhar naquilo novo que Ele te deu. Deus tem te revelado algo novo. A sua palavra tem chegado até você renovada. Uma palavra viva e eficaz, uma palavra de poder e glória tem chegado. Você tem entrado no teu quarto, você tem visto que Deus é uma realidade. Você tem lido a Bíblia e você tem visto que o Evangelho é uma realidade. Você tem sentido o poder de Deus, você tem sentido o mover do Espírito Santo. Você tem sido alcançado, livrado, você tem sido curado. Você tem sido tudo isso, então não pode mais voltar atrás. O que vai restar para você? Deus te revelou um novo degrau, agora você tem que andar nele. São degraus que Deus revela depois que você conhece coisas e mais coisas. O próprio ministério vai revelando coisas. Jesus começou o seu ministério de uma maneira, observa bem se lá em Mateus capítulo 5, vendo a multidão, assentou-se e os ensinava, abriu a sua boca: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Parece que Jesus está que nem um hippie, paz e amor. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados sois vós quando vos injuriam, bem-aventurados para cá e para lá. Vê o meio do evangelho de Mateus e o final. Entende a diferença? Assim é a nossa vida. A gente começa dizendo que Jesus é amor, mas termina dizendo que Ele é fogo consumidor. É isso que acontece com o chamado ministerial. Agora, vamos falar de um detalhe. Quando Deus te chama para uma obra, não os homens, você chega a ponto que tem que falar coisas terríveis e tremendas. E se você tem um chamado de homens na sua vida, o que é o chamado de homem? É quando você está fazendo alguma coisa que os homens te mandaram fazer. Você não recebe de Deus a unção, a capacitação. Então você tem que estar num lugar e falar certas coisas que você não consegue. A palavra fica guardada contigo, fica travada na sua garganta e você não consegue colocá-la para fora, mesmo que você veja as situações, porque você está numa posição que os homens te colocaram. Mas quando é Deus que te coloca numa posição, você simplesmente faz que nem Deus disse ao profeta Ezequiel: quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio de vós. Quando você tem um chamado ministerial, você sabe que o teu sustento vem do
Senhor e não dos homens. Quando você tem um chamado ministerial, você sabe que Deus é quem põe o pão na tua mesa e você não precisa do que os homens têm a te oferecer. Quando você põe um salário, você tem um chamado ministerial, você sabe que o sustento da sua casa, da sua família, da sua vida pessoal, o sustento da sua saúde, tudo vem do Senhor, porque Ele disse, digno é o obreiro do seu salário. O salário dele não é dinheiro, o salário dele é suprimento, que vale mais que dinheiro. Com dinheiro você pode comprar algumas coisas, mas quando Deus te supre, Ele te supre em todas as coisas. O que é que nós precisamos? De uma fé fundamentada. Tem um chamado ministerial nas nossas vidas? Tem. Agora deixa eu dizer mais uma coisa para você sobre o chamado ministerial. Existe um foco. O que é o foco? É aquilo para o qual Deus te chama. Existe um tronco principal no chamado ministerial. Outras coisas, os ramos, vão aparecer de muitas formas, de muitas maneiras, mas existe um tronco do qual você não pode se desviar dele de forma alguma. É o foco específico, é o teu ponto de ataque. Deus te deu um chamado ministerial? Para quê? O que Deus te chamou? Tem muita gente pregando o evangelho, irmãos. Muita gente pregando o evangelho. Só que está pregando o evangelho sem foco. É um evangelho que agrada tanto os gregos, quanto os troianos, quanto os judeus, quanto os gentios. Isso não é ministério. Não é ministério. Evangelho que agrada a todo mundo? Não, isso não conheço esse chamado ministerial. Todo mundo dentro da igreja fica feliz quando você prega? Não, também não conheço esse chamado ministerial. Alguém tem que torcer o nariz, não é possível. Que a palavra agrade todo mundo? Não, a palavra só vai agradar mesmo aqueles que realmente querem pagar o preço. Esses vão ser agradados. Mas gente que não quer compromisso com o evangelho, depois vir dar tapinha nas suas costas, sai disso, meu irmão. Procura a direção de Deus para a sua vida. O evangelho, ele tem um ponto de ataque. Deus nos tem chamado para uma obra. Nesse lugar, por exemplo, a obra é restauração. Qual é o nosso chamado? Pregar para crente. Esse é o nosso principal chamado. Pregar para crente, acordar vidas que estão dormindo, mostrar os lugares onde pastores já não são mais pastores. É o nosso chamado. E as pessoas dizem, mas tem que tomar cuidado, porque quando você aponta com um dedo, tem 3 dedos voltados para você. Eu saio rindo. Eu saio rindo e rindo muito. Porque eu não aponto nada, eu apenas falo o que Jesus me manda falar. Eu não aponto nada para ninguém. Quando Ele me manda apontar, eu aponto. A mão é minha, mas o apontar é dEle. Quando Ele me manda falar, eu falo mesmo. O som que se ouve é da minha voz, mas a palavra é dEle. Eu tenho um chamado ministerial e eu ponho ele à prova perante os anjos e perante os demônios e perante os homens, e já pus perante as armas dos traficantes, e eu estou de pé. Até aqui me ajudou o Senhor. Se eu não tivesse um chamado, já teria sido abatido há muito tempo. Que tem de gente rangendo os dentes por aí. Vamos falar um pouco mais sério. Você tem um chamado ministerial? Não é para agradar a homens. É para desfazer as obras do diabo. E estas obras do diabo estão aonde? Estão na vida de homens. Portanto, quando você falar da verdade do evangelho, você vai incomodar homens. Estamos no tempo da apostasia, você consegue identificar isso? Então a sua pregação, sendo a verdade, vai incomodar os apóstatas. Quem são os apóstatas? São os pastores, são os bispos, são os diáconos, são os presbíteros. Apóstatas são esses. Ou apóstata é o padre, é o arcebispo, é o papa, é o pai de santo. Não, a Bíblia mostra que estamos no tempo da apostasia. Apóstatas são aqueles que um dia foram pastores, hoje em dia são mercenários. Entrou um jovem esses dias aqui e falou assim:
Puxa, é muito bom que você pregue contra a política. Na verdade, eu não prego contra a política, eu prego a favor dos princípios cristãos, e política não combina com o princípio cristão. E ele falou, é muito bom que você pregue, porque eu fui na cidade tal, eu fui na outra cidade, eu fui na outra cidade. Em toda cidade na qual eu fui, em cada igreja que eu visitei, tinha um político atrás do púlpito. Aliás, que eu estava assistindo a fita de um congresso, um tal de CIMEB, e eu vi que realmente a igreja de Jesus Cristo, homens que eram representantes da igreja, viraram uma vergonha. Porque na filmagem eu vi, ninguém me contou, lá estava o lugar reservado dos pastores e ministros da palavra de Deus, e no meio, naquelas cadeiras, lá estava o garotinho e o irmão do Silas Malafaia, Samuel Malafaia, junto com os pastores, juntos com os obreiros. Ali não é lugar para eles, ali era lugar para os pregadores do evangelho. Isso prova que eles estão aliançados, caíram da graça, perderam o foco do seu ministério e já estão que nem barata tonta, vivendo do dinheiro. Por isso que estão na televisão desesperados, pedindo gente para contribuir com eles. Mas quando você tem um chamado ministerial, o teu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não tem que estar mendigando pão, pedindo nada a ninguém. Deus é quem te supre com poder e glória. Porque a promessa dele em Deuteronômio 28 é essa, que tu emprestarás a muita gente, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Quem tem ministério não pede nada a ninguém. Quem tem ministério não mendiga o pão. Quem tem ministério aguenta firme a prova, a tentação, os anjos descem e colocam a mesa perante ele, na presença dos seus inimigos. Quem tem ministério não precisa de nada de ninguém, é sustentado pelo próprio Deus. Você tem um ministério? Nessa noite você vai sair com a marca para ter um. Você vai sair com a marca para ter um. Você não foi chamado para agradar a homens, nem para respeitar quem tem carteirinha. O chamado de Deus acontece, como diz o verso 4. Veio a mim a palavra do Senhor, ela é soberana. Ela salta pela cabeça de todo mundo e chega no teu coração. Ninguém detém ela, ninguém impede, ela tem o seu alvo certo. A palavra do Senhor chegou até você. Pague o preço, coma dela, como Deus te dá o livro para Jeremias, deu para Isaías, deu para Ezequiel, ele dá o livro para você também. Come, ele vai ser amargo no teu ventre, embora ele seja doce nos teus lábios. Coma, tem que digerir. E aqui, irmão, quando alguns perdem o foco, só lhes resta ficar por aí, batendo cabeça. Mas se você tem um chamado, tem também a capacitação de Deus na sua vida. Quando você tem um chamado, você não fica perdido no ministério. Certa vez eu participava de uma igreja e foi um pastor lá perguntar ao outro: olha, eu já preguei tudo sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu já preguei tudo. Eu não sei mais o que pregar. Eu estou no ministério há não sei quantos anos e eu não tenho mais o que pregar. Eu estou confuso. E o pastor virou para ele e falou assim: irmão, pregue a Bíblia. Mas como pregar a Bíblia? Se Deus lhe arrancou a graça. Quem não tem a graça, a Bíblia é um livro fechado com 7 cadeados. Irmão. São 66 livros. Você abre e não consegue ler nada. Porque você lê com a sua mente, com os seus olhos, mas seu espírito não recebe nada. Mas quem tem um ministério e não foi reprovado, quando abre as páginas da Bíblia, parece que as letras estão vivas, se mexendo de um canto para o outro, e pulando para dentro do teu espírito. Se você nem tiver tempo durante o dia para abrir a Bíblia e ler, não tem problema, você chega no púlpito e Deus põe as palavras na tua boca. Quem tem ministério é assim que funciona.
Deus te sonda de perto, Ele caminha contigo de pertinho. Ele tem um projeto. Ele te chamou. Sabe quando que Ele te chamou? Antes que te formasses no ventre. Antes que fosse gerado na madre. Agora, Deus não chama covardes. Esse é uma das frases que eu tenho colocado nas fitas, nas etiquetas do nosso CD. Tem 3 frases que eu coloco nas etiquetas agora. A primeira, Deus não conta com covarde. A segunda, livre reprodução. E a terceira frase que eu coloquei, não cobro para pregar o evangelho. São 3 frases que estão saindo nas etiquetas dos nossos CDs, que estão indo para tudo que é canto desse Brasil. Porque é assim que é a minha vida. Deus não conta com covarde. Quando Deus chamou-nos a este ministério, começou a mover um ministério nas nossas vidas, eu estava num local de trabalho, onde sobrava um tempinho, eu estava ali lendo um Novo Testamento que eu comprei especialmente para levar para o trabalho, porque eu tinha um tempo ocioso e eu queria estar ali fazendo alguma coisa, e o mais precioso que eu vi que poderia fazer era ler a Bíblia. E lendo o Novo Testamento ali, me deparando com a palavra tão poderosa e gloriosa, eu falei assim, não é possível que uma palavra dessa tão tremenda, a minha vida seja o lixo que eu esteja vivendo. Tinha um bom salário, tinha um emprego normal, tinha uma vida de paz, e quando você é solteiro, o teu salário normalmente sempre é muito bom. E de repente eu me indignei com aquilo, irmãos, e eu fechei o Novo Testamento com ira, bati na mesa e falei assim, Senhor, eu não aceito mais isso, eu quero ser um homem de Deus. Você sabe o que é ouvir a voz do Espírito Santo? Eu ouvi Ele falar assim comigo, para ser um homem de Deus, tem que ser provado. E Ele calou-se, como se fosse uma pessoa do meu lado, quando se cala esperando a resposta. E o tempo qual Ele me deu foi 1 segundo, no mundo espiritual. E eu falei assim, Senhor, eu aceito ser provado, mas eu quero ser um homem de Deus. Passou na minha frente assim o filme de Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, e Ele me deu aquele tempo e eu disse assim, eu aceito. 1 mês depois eu era demitido. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tinha dias, irmão, presta atenção que é um chamado ministerial, tem gente que está pulando os degraus, não vai a canto nenhum. Ah, vem cá que eu vou te consagrar, é sombra e água fresca. Mas quando Deus traça para você chegar lá é diferente. Eu dizia para Deus, os momentos da minha vida foram terríveis, eu dizia, Senhor, eu posso sair daqui e morar debaixo de um viaduto, mas eu vou contigo. Tinha dia que eu chegava em casa e eu não dormia, eu desmaiava. Tinha dias que eu tinha vontade de sentar no meio-fio e chorar todas as lágrimas. Porque Deus não dá nada de graça não, isso é conversa fiada. Ele prova, Ele lapida, Ele te quebra, Ele dá marretada no vaso, enquanto não ficar caquinho do jeito que Ele quer, Ele não te dá nada, irmão. Mas tem muita gente por aí, filhinhos de papai, amigo do pastor, faz um cursinho de teologia que eu te consagro. Passou os níveis, passou os degraus, lá na frente vai apanhar feio, e sabe pior? Vai ter que pegar a placa, escrita retorno. Você quer a verdade? Só existe 2 caminhos. Examinar a escritura, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com teu pai. Quando Deus, certa vez eu fui numa igreja, num trabalho pela manhã, que o pessoal costuma chamar de santificação, consagração, essas coisas assim, e um profeta chegou perto de mim, e naquele dia foi interessante. Eu estava com uma chave de carro pendurada na cintura, e um celular pendurado no outro lado.
Só aparência, não tinha nada. Tinha aquilo ali, mas não tinha mais nada. E o profeta chegou perto de mim e falou assim, me olhou da cabeça aos pés e falou assim: olha, você está aí com essa chave de carro, você está aí com esse celular do lado, mas você não tem nada. E assim manda te dizer o Senhor, é aí mesmo que eu te quero, dentro desta fornalha, fica firme, porque eu farei uma grande obra na tua vida. Fica firme, porque não vai te faltar nada, nem dentro desta fornalha. Irmão, padecemos, mas chegou uma hora que mesmo dentro da fornalha, nós estávamos comendo aquilo que o nosso dinheiro nunca pôde comprar. Você sabe o que é um chamado ministerial? Agora, eu poderia ter aceitado alguns convites que eu tive. Batistas queriam me consagrar, Assembleia queria me consagrar, Universal, essa praga que tem aí, queria me consagrar, recebi convite de lá também. Nova Vida quis me consagrar, era eu abrir a boca, todo mundo queria me consagrar, e eu dizia: não, o que Deus me mandar, isso eu farei. Você viu o chamado de Jeremias? Jeremias, aonde eu te enviar, irás. O que eu te mandar, dirás, falarás. Isto é chamado ministerial. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.